Bom dia, caros participantes do Grupo Taubaté SP. Estamos nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. E hoje nós vamos fazer uma pequena live para anteceder aquela que nós faremos no domingo, que é a mais importante. Lá nós vamos dar prosseguimento ao assunto O Nome de Deus, que nós vamos falar do nome dele, que nós vimos na live passada, mas este nome através das eras, né? Desde quando ele foi dito a Moisés pela primeira vez até os dias de hoje. O que ele passou? Será que ele foi esquecido ou não foi esquecido? Será que Deus cuidou para que ele permanecesse, embora nós não saibamos mais a forma de pronunciá-lo, né? Porque uma língua antiga não pode ser pronunciada da maneira exatamente igual por nenhuma outra língua atual. Mas isso nós vamos ver no domingo, certo? Hoje nós vamos ver aqui um outro assunto que tem a ver com a nossa live de domingo, porque ela é uma espécie de alça, né? Algumas pessoas dizem que a Bíblia se contradiz, né? Quando ela escreve uma coisa, aí você pega duas versões, elas se contradizem. Não, elas não se contradizem. Duas versões bíblicas são pontos de vista diferentes. Assim como dentro da própria Bíblia há aquelas aparentes discordâncias, mas que, se você for analisar a fundo, não são discordâncias. Então nós vamos, a partir de agora, verificar este assunto. Eu escrevi um texto há alguns anos atrás. Eu escrevi há algum tempo atrás. Então eu vou lê-lo, né? Fica mais fácil. Porque, conforme vocês viram, quando eu falo, a coisa não fica muito clara para alguns. Então vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita por vários homens inspirados por ele durante séculos, para narrar apenas uma história. Qual é a história da Bíblia? A restauração do reino de Deus aqui na Terra. Sendo a palavra de Deus e narrando apenas uma história, ela não poderia se contradizer. Todos os seus livros, que são 66 livros bíblicos, eles têm de ser harmoniosos. Apesar disso, muitas vezes levantam contra a Bíblia a acusação dela ser contraditória. O curioso é que tal acusação parte apenas de pessoas que nunca leram cabalmente a Bíblia. Ou eles inventam teses baseadas numa única passagem bíblica, ou apenas repetem o que ouviram outros falarem. Existem pessoas que escutam outras pessoas falar a Bíblia é contraditória. Então ele, sem analisar a Bíblia, ele pega o peso da autoridade daquela pessoa que falou e já passa espalhando. A Bíblia é contraditória e nem sabe o que está falando. Outras pessoas mais estudadas, elas leem uma pequena passaginha na Bíblia e, por causa de, às vezes, uma única aparente contradição, atestam que a Bíblia inteira é contraditória. O que acontece nesses casos é que os escritores bíblicos tinham formações, os escritores bíblicos que escreveram os livros bíblicos tinham formações, estilos de escrita e dons diferentes, e refletiram seus estilos quando escreveram a Bíblia.
Normalmente, porém, os críticos não levam isso em conta em seus julgamentos. É por isso que quando dois ou mais escritores tratam do mesmo evento, um deles talvez inclua pormenores que o outro omita. Às vezes, alguns deles apresentam um relato em ordem cronológica, ao passo que outro talvez siga um arranjo diferente. Isso são contradições? Para os críticos que não leem a Bíblia cabalmente, sim. Mas para os que a leem cabalmente, é o contrário. Uma narrativa, ao invés de contradizer, ela enriquece a outra. Vamos ver alguns exemplos destas aparentes contradições. O primeiro exemplo trata de um oficial do exército. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 5, onde lemos que quando Jesus entrou em Cafarnaum, está escrito assim, veio a ele um oficial do exército suplicando-lhe. Suplicando o quê? Que Jesus curasse o seu servo. Mas em Lucas capítulo 7, versículo 3, lemos que este oficial do exército enviou-lhe anciãos dos judeus para lhe pedir que viesse e fizesse seu escravo passar por isso a salvo. A dúvida dos críticos é: foi o oficial do exército quem falou com Jesus ou ele enviou os anciãos? Isto é uma contradição entre Mateus e Lucas? Pode parecer incrível, mas unicamente com base nesses dois textos, os críticos, muitos deles líderes religiosos, dizem que a Bíblia inteira é contraditória. Mas, se pensassem um pouco mais, veriam o seguinte: evidentemente, o oficial enviou anciãos dos judeus. Por que então diz Mateus que o próprio homem suplicou a Jesus? Simplesmente porque o homem realmente pediu isso a Jesus, embora por meio de anciãos judeus. Os anciãos serviram de porta-vozes dele. Mateus simplesmente não mencionou os anciãos, ou o meio do oficial pedir a ajuda a Jesus. Para entender melhor isso, imagine que você receba uma carta enviada do correio, de alguém lhe pedindo ajuda. O fato da carta ter sido entregue por um carteiro te causaria dúvida quanto à autoria dela? Certamente que não. Do mesmo modo aconteceu com o relato de Mateus. Pense também no seguinte: lemos em 2 Crônicas 3:1. Por fim, Salomão principiou a construir a casa de Deus em Jerusalém. Mais adiante, no mesmo livro, lemos: assim Salomão acabou a casa de Deus. Lá em 2 Crônicas, agora no capítulo 7, versículo 11. Será que Salomão pessoalmente construiu o templo do começo ao fim? Um único homem construiu o templo de Salomão? Claro que não. A construção propriamente dita foi feita por uma multidão de artífices e trabalhadores. Mas Salomão foi o organizador da obra, o responsável por ela. Por isso, a Bíblia diz que foi ele quem construiu a casa de Deus. Do mesmo modo, o Evangelho de Mateus nos diz que o comandante militar se dirigiu a Jesus. Apenas acrescenta o pormenor de que ele se dirigiu a Jesus por meio dos anciãos dos judeus. Vejam outro exemplo: os filhos de Zebedeu. Em Mateus capítulo 20, versículos 20 e 21, lemos: aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, prestando homenagem e pedindo-lhe algo.
Ela pediu, agora explicando o texto, ela pediu que seus filhos obtivessem a posição mais favorecida quando Jesus entrasse no seu reino. No relato de Marcos sobre este mesmo evento, lemos: Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, aproximam-se de Jesus e disseram: Instrutor, queremos que faças para nós o que for que te peçamos. A dúvida dos críticos: foram os dois filhos de Zebedeu ou foi a mãe deles que fez o pedido? Do mesmo modo como aconteceu com os relatos acima mencionados, antes mencionado, como o de 2 Crônicas, fica evidente que foram os dois filhos de Zebedeu que fizeram o pedido, conforme Marcos declara. Mas fizeram-no por meio da sua mãe, embora, conforme Mateus diz, ela era porta-voz dele. Isto é apoiado pelo relato de Mateus de que, quando os outros apóstolos souberam o que a mãe dos filhos de Zebedeu tinha feito, ficaram indignados, não com a mãe, mas com os dois irmãos. Se fosse a mãe, eles teriam ficado indignados com a mãe deles, né? Se tivesse sido obra apenas da mãe dele, não haveriam motivos para serem censurados. Escutou alguma vez duas pessoas descreverem um acontecimento presenciado por ambas? Em caso afirmativo, notou que cada pessoa enfatizou os pormenores que mais a impressionaram. Uma delas talvez deixasse fora coisas que a outra incluiu. Ambas, porém, falaram o mesmo relato. O mesmo se dá com os 4 relatos evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre o ministério de Jesus, assim como se dá com outros eventos históricos relatados por mais de um escritor bíblico. Cada escritor escreveu informações exatas, mesmo que um relatasse pormenores que outro deixou de relatar ou omitiu por não achar importante. Por se considerarem todos os relatos, pode-se obter um entendimento mais pleno do que aconteceu. Essas variações provam que os relatos bíblicos são independentes e sua harmonia básica prova que são verídicos. Ou seja, ao invés de se contradizerem, os relatos se completam, né? Um enriquece o outro. Vamos ver um terceiro exemplo. Os filhos de Eva. E essa é uma dúvida clássica, viu? Até pessoas que não se interessam pela Bíblia se interessam por este assunto. Muitas vezes, aparentes incoerências podem ser solucionadas por se examinar todo o contexto. Considere o muitas vezes levantado problema da esposa de Caim. Lemos em Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. A seu tempo, Eva deu à luz Caim e disse: produzi um homem com o auxílio de Deus. Mais tarde, deu novamente à luz seu irmão Abel. Conforme é bem conhecido, logo em seguida a este relato, Caim matou Abel. Mas depois lemos sobre Caim ter uma esposa e filhos, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Se Adão e Eva tiveram apenas 2 filhos, conforme dizem os críticos, onde encontrou Caim sua esposa? Alguns especialistas explicam que só pode ser porque havia outros seres humanos na Terra além de Adão e Eva, teorizados por alguns como povos. Por exemplo, alguns teoriam que Adão foi um povo e que Eva foi outro povo. Mas isso é uma teoria, né? É uma teoria absurda, né? Mas,
Bastaria prosseguir a leitura, coisa que os críticos não fazem, para que a solução para este problema fosse resolvido. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 3, lemos que Adão tornou-se pai de outro filho, chamado Sete. E então no versículo seguinte lemos: ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que Caim se casou com uma das suas irmãs, ou mesmo com uma das suas sobrinhas, ou das filhas de casamentos de seus outros irmãos e irmãs, mencionados apenas na Bíblia como filhos e filhas de Adão e Eva. Certo? Aí as pessoas dizem, mas irmão não pode se casar com irmão, né? Então, não pode hoje, mas antigamente, naquele estágio inicial da história humana, quando a humanidade estava ainda perto da perfeição física, tal casamento evidentemente não apresentava os riscos para os filhos da união como apresentam hoje em dia. Vamos ver um quarto exemplo. A discordância de Paulo e Tiago. Considerarmos o contexto ajuda-nos também a entender o que alguns afirmam ser uma discordância entre o apóstolo Paulo e o outro discípulo, Tiago. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo diz que os cristãos são salvos pela fé, não pelas obras. Ele diz: fostes salvos por intermédio da fé, foste salvos por intermédio da fé, não se deve a obras. Tiago, porém, insiste na importância das obras. Ele escreve: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Isso aí nós podemos ler lá em Tiago, capítulo 2, versículos 26. É a fé ou são as obras que salvam as pessoas? Para os críticos, tem que ser ou uma coisa ou outra, né? No contexto, verificamos que uma declaração não contradiz, mas complementa a outra. O apóstolo Paulo refere-se aos esforços dos judeus de guardar a lei mosaica. Eles acreditavam que se guardassem a lei em todos os seus pormenores, seriam justos e, portanto, salvos. Mas Paulo salientou que isso era impossível. Aí nós lemos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 18, o seguinte. Isso aí faz parte do contexto todo, do mesmo evento. Nunca podemos tornar-nos justos e assim merecer a salvação por nossas próprias obras, porque somos inerentemente pecaminosos. Podemos ser salvos apenas pela fé no sacrifício resgatador de Jesus. Paulo estava se referindo às obras prescritas na lei mosaica, já extinta pela vinda de Jesus, mas ainda seguida pelos judeus. Ao mesmo tempo, frisava que aqueles judeus deveriam, a partir daquela hora, exercer fé na nova lei do Cristo, para então começarem a produzir as obras nela requeridas. Tiago, por sua vez, complementou o que Paulo disse, referindo-se não aos judeus, mas aos que já haviam abandonado a antiga lei pela nova lei do Cristo. Acrescenta o ponto vital de que a fé, por si só, não tem valor se não é apoiada por obras. Quem afirma ter fé em Jesus deve provar isso por aquilo que faz. A fé inativa é uma fé morta e não resulta em salvação. Para os dois apóstolos, a fé era importante, desde que fosse uma fé exercida na lei do Cristo. E as obras eram o que realmente salvavam, desde que fossem obras requeridas na nova lei do Cristo. Vocês perceberam? Paulo estava falando com os judeus que ainda guardavam a lei mosaica, ou seja, eles não exerciam fé na nova lei do Cristo.
E então era preciso antes exercer fé. Mas fé na onde? Na lei do Cristo. E o Tiago já estava falando não com aqueles judeus que ainda guardavam a lei mosaica, mas aqueles que já haviam se convertido. Um contradisse o outro? Não. Um complementou o outro. Assim que aqueles judeus aos quais Paulo se dirigiu se convertessem ao cristianismo, iria servir para eles o que Tiago falou e o que Paulo também falaria exatamente igual. Vai do contexto temporal dos eventos, mas isso os críticos eles não conseguem levar em conta, viu? Os críticos, por não conhecerem a Bíblia, eles não a compreendem, eles não entendem o lapso temporal de um evento ao outro, eles não entendem a linha de sucessão dos eventos. Vamos ver neste interim o quinto exemplo, o que aconteceu com Josué e Moisés, para vermos como o tempo é importante. Que é, para entender a Bíblia, a gente deve levar em consideração o tempo. E o tempo a gente só pode ver lendo o contexto todo. Como acontece com qualquer grupo de pessoas que relatam um mesmo evento, os escritores bíblicos também escreveram de pontos de vista diferentes sobre o mesmo acontecimento e apresentaram seus relatos de modo diferentes. Significa isso que se contradizem? Não. Quando essas diferenças são tomadas em consideração, é fácil solucionar outras aparentes contradições. Um exemplo disso encontra-se em Números, capítulo 35, versículo 14, onde Moisés fala a respeito do território a leste do Jordão como deste lado do Jordão. Josué, porém, falando sobre a mesma terra, chamou-a de o outro lado do Jordão. Isso aí vocês podem ver lá em Josué, capítulo 22, versículo 4. Josué contradisse Moisés? Um falou que era este lado, o outro falou que era o outro lado. Não houve contradição, ambos estão certos. Segundo o relato de Números, escrito por Moisés, os israelitas ainda não haviam atravessado o rio Jordão para a terra da promessa, de modo que o leste do Jordão era este lado. Mas Josué já havia atravessado o Jordão quando fez seu relato. Ele se encontrava então literalmente a oeste do rio, na terra de Canaã, de modo que o leste do Jordão, para ele, do ponto de vista dele, era o outro lado. Né? Imagine você. Vamos supor, você está aqui na estiva. Então, para você, o Alto São Pedro fica lá. Né? Mas só que se você estiver lá no Alto São Pedro, quem fica lá é a estiva, né? Então é uma questão isso. Os críticos especialistas não conseguiram ver essa simples linha temporal. Vamos ver um sexto exemplo aqui, a criação do homem e dos animais. Além disso, a maneira que uma narrativa é feita pode levar a uma aparente contradição. Em Gênesis, capítulo 1, versículo dos 24 ao 26, a Bíblia indica que os animais foram criados antes do homem. Mas Gênesis, capítulo 2, versículos 7, 19 e 20, parece dizer que o homem foi criado antes dos animais. Levem em conta que o livro de Gênesis foi escrito por uma pessoa só, Moisés. E, portanto, os dois relatos foi escrito por um mesmo estilo, né?
Será que Moisés contradiria a si mesmo? Não. Isso acontece porque os dois relatos da criação consideram-na de dois pontos de vista diferentes, embora tenham sido escritos pela mesma pessoa. O primeiro ponto de vista descreve a criação cronológica dos céus e da terra e de tudo que há neles. É o Gênesis, capítulo 1, do 1, daí vai até o capítulo 2, versículo 4. O segundo concentra-se na criação da raça humana e no início da história humana que levou à sua queda no pecado. Certo? É o mesmo evento, só que um se concentrou num ponto e o outro no outro ponto. O primeiro relato é composto de forma progressiva, dividido em 6 dias, épocas, né, consecutivos. O segundo se acha escrito em ordem de importância dos assuntos. Depois de um curto prólogo, passa diretamente de forma lógica para a criação de Adão, visto que ele e sua família, e não os animais, são o assunto importante daquilo que segue. Outras informações são então acrescentadas conforme necessárias. Ficamos sabendo que Adão, depois de sua criação, devia viver num jardim no Éden, de modo que se menciona então o estabelecimento do jardim do Éden. Deus mandou que Adão desse nome a todos os animais selváticos do campo e toda criatura voadora dos céus. Era então tempo de mencionar que Deus estava formando o solo, né? Essa formação do solo e dos animais nada mais é do que, do ponto de vista da raça humana, a nomeação daquilo que Deus já havia criado antes. O caso da formação dos animais é o mesmo da formação da terra, né? É descrita lá em Gênesis, vocês podem ver no capítulo 1, dos versículos do 1 ao 14. Primeiro Deus criou a terra, que devia estar coberta inteiramente por água. Assim como criou o universo inteiro muito tempo depois, ele começou a formar a terra, para que ela pudesse ser habitada. Os animais já estavam ali muito tempo antes do homem ser criado, mas começaram a ser formados a partir do nome que receberam de Adão. Passaram então a ser conhecidos por nome e a existência deles veio a existir do ponto de vista humano. Será que vocês entenderam? Se vocês não entenderam essa passagem, podem comentar aqui que eu respondo por escrito. Talvez fique mais fácil. Eu cito mais exemplos práticos na atualidade de como que isso pode ser feito. Vamos partir para o 7º exemplo, a conquista de Jerusalém. Às vezes, para resolver aparentes contradições, só é preciso ler o relato do ponto de vista histórico e geográfico, com cuidado, e raciocinar sobre as informações providas. Isso se dá quando consideramos a conquista de Jerusalém pelos israelitas. Jerusalém estava alistada como parte da herança de Benjamim, mas lemos que a tribo de Benjamim não conseguiu conquistá-la. Depois disso, vocês podem ver lá, Josué capítulo 18, versículo 28 e Juízes capítulo 1, versículo 21. Lemos também que Judá não conseguiu conquistar Jerusalém como se fizesse parte da herança dessa tribo. Por fim, Judá capturou Jerusalém incendiando-a. Veja lá, Josué capítulo 15, versículo 23 e Juízes capítulo 1, versículo 8. Todavia, registra-se também que Davi, centenas de anos depois, conquistou Jerusalém. Veja lá, 2 Samuel, capítulo 5, do 5 ao 9. À primeira vista, tudo isso pode parecer confuso, mas realmente não há contradição.
De fato, a fronteira entre a herança de Benjamim e de Judá estendia-se ao longo do Vale do Rinom, atravessando a antiga cidade de Jerusalém. A parte que mais tarde passou a ser chamada de Cidade de Davi estava realmente no território de Benjamim, assim como em Josué capítulo 18, 28 diz. Mas é provável que a cidade jebuseia de Jerusalém se estendesse para o outro lado do Vale do Rinom e, assim, passasse para o território de Judá, de modo que também Judá tinha de guerrear contra os seus habitantes cananeus. Benjamim não conseguiu tomar a cidade. Em certa ocasião, Judá tomou Jerusalém e a incendiou. Mas as forças de Judá evidentemente passaram adiante e alguns dos habitantes originais recuperaram a posse da cidade. Mais tarde, construíram um bolsão de resistência que nem Judá nem Benjamim conseguiriam remover, de modo que os jebuseus continuaram em Jerusalém até Davi a conquistar muitos anos depois. Ou seja, trata-se de um simples e longo relato temporal que os críticos não levam em conta. E além, como se todo o evento contido nesses dois livros tivesse acontecido no espaço de apenas um mês. Vamos ver o 8º exemplo, mais um, a via sacra de Jesus. Lemos no Evangelho de João a respeito de Jesus ser levado para ser morto. Em João capítulo 19, versículo 17, a gente lê assim, ó, levando ele mesmo a estaca de tortura, saiu. No entanto, lemos em Lucas, lá no capítulo 23, versículo 26. Então, quando o levaram embora, pegaram Simão, certo nativo de Cirene, que vinha do campo, e puseram nele a estaca de tortura para a levar atrás de Jesus. A dúvida dos críticos é, o que eles dizem que é contradição, foi Jesus quem carregou o instrumento de sua morte ou foi Simão quem a carregou para ele? Como aconteceu no relato da conquista de Jerusalém, tudo é uma questão temporal, não levada em conta pelos críticos. No começo da sua via sacra, Jesus evidentemente carregou a sua própria estaca de tortura, assim como João indica. Pouco mais tarde, porém, conforme atestam Mateus, Marcos e Lucas, Simão de Cirene foi recrutado para carregá-la por ele o restante do caminho até o lugar da execução. Simplesmente, Jesus ficou exausto e por isso precisou ser ajudado. Um simples raciocínio na questão nos leva a este resultado, mas ao que parece, nem isso os críticos possuem. Conclusão. É verdade que há na Bíblia algumas aparentes incoerências difíceis de serem conciliadas. Seria, para isso, preciso um estudo cabal na Bíblia. Mas não devemos presumir, antes de um escrutínio pormenorizado, que se trata definitivamente de contradições. Muitas vezes se trata apenas de um caso de falta de informação ou de informação mais completas. As pessoas costumam ler apenas partes, às vezes parte até de um mesmo texto. Ela não leu o texto inteiro. E por isso elas não vão entender. A Bíblia fornece suficiente conhecimento para satisfazer nossas necessidades espirituais. Mas, se ela nos fornece todos os pormenores sobre cada evento, se ela fornecesse todos os pormenores sobre cada evento mencionado, ela seria uma enorme biblioteca, difícil de manejar e impossível de ser lida durante uma vida inteira.
Mas em vez disso, ela é o livro jeitoso, fácil de carregar, que lemos hoje. Ou seja, o próprio Deus cuidou para que nós, usando a nossa inteligência que Ele nos criou, pudéssemos, com apenas um livro, saber da história da humanidade inteirinha, tá? Sem nos apegarmos a pormenores desnecessários. E leve em conta que os historiadores estão sempre descobrindo fatos históricos do passado que corroboram o que está escrito na Bíblia. Muitos eventos históricos que antes só se encontravam relatados na Bíblia passaram a ter, principalmente durante o século XX, respaldo em descobertas arqueológicas. Tudo depende da nossa fé na palavra de Deus, né? Ou você acredita em Deus e, portanto, na sua palavra, ou você vai acreditar em críticos que não acreditam em Deus e daí não acreditam na história e não conseguem entender um simples relato, né? Na realidade, a Bíblia é um milagre de condensação. Contém informações suficientes para habilitar-nos a reconhecê-la como mais do que uma mera obra humana. Quaisquer variações que contém provam que os escritores deveras eram testemunhas independentes. Por outro lado, a notável unidade e coerência, dado o tempo em que foi escrita, a Bíblia demonstra sem qualquer dúvida a sua origem divina. Ela é a palavra de Deus, não de homem, e como tal não pode ser mudada, a ponto de confundir e causar estranheza aos homens de fé. Então, meus amigos, espero que com estas considerações, se vocês estiverem interessados, raciocinem melhor. Deus não iria nos confundir com a sua palavra, né? Nem o homem é capaz de mudar a palavra de Deus, conforme muitos atestam, né? Dizem que não, o homem mudou a Bíblia. Não, o homem não tem esta capacidade, viu? Então, uma boa quarta-feira a todos.